Salve galera, Mano Cal aqui. Bom, bem-vindos aí a um recap, né? Um review que a gente vai fazer dos mercados e vamos falar aí do macro ao micro do Bitcoin, SPX e mini índice, né? Começando aqui pelo Bitcoin, que hoje foi um dia de FONC, né? Decisão de taxa de juros aí americana e um dia de bastante volatilidade, né? Um contexto aqui macro bem lateral, com bastantes pernas se sobrepondo, né? Grandes altas, grandes baixas, grandes altas de novo. E agora é, mais uma grande alta, né? E o preço estando aqui alto nessa lateralidade, né? Uma região que favorece, né? Num contexto maior, os vendedores, né? Em uma lateralidade você compra baixo, né? Na região de baixo e procura vender na região de cima, tá? Mas dentro de um contexto menor, a gente tem aqui um triângulo expandido, né? E, e um triângulo expandido é um padrão de lateralidade, tá? E o que eu falei lá com a galera, né, que acompanha as análises, é que em lateralidades, o que costuma acontecer é os players se decepcionarem, tá? Tantos vendidos que apostaram nessa, nessa queda, né? Semana passada teve dois dias de queda forte, né? E tinha toda a pinta de que o mercado poderia ir mais para baixo, fechar alguns gaps aqui. E, e tudo bem, né? Você ter essa visão, né? Mas o que aconteceu depois foi uma forte alta, né? Que acabou decepcionando aí esses vendidos, né? O que acontece quando o mercado ele tem uma alta forte, como essa aqui, por exemplo, e depois ele corrige, é que o que a gente espera, né, o que geralmente acontece, é uma segunda perna de alta para pelo menos um teste do topo, tá? Do último topo, né? E com compradores entrando ali abaixo de barras, né? E quando você tem uma forte queda como essa também, você espera que isso aconteça, né? Que o mercado faça um recuo, os vendedores entrem, né, para procurando correções e aconteça pelo menos uma segunda perna de baixa. Mas não é o que aconteceu nos últimos dias, né? Tanto na queda como na alta, o mercado ele caiu reto, né? Depois subiu reto. O que é também, né, uma característica de lateralidade. Parece que o mercado está dentro de um vácuo de liquidez, né? E é justamente a máxima que a gente sempre fala, né? Para você lembrar que o mercado está dentro de uma lateralidade, né? Que é grande baixa, grande alta, grande confusão, né? E dito isso, né? Eu esperava no início da semana que o mercado pelo menos fizesse, né? Alguma tentativa de segunda perna de alta, pelo menos para testar o topo, o que não aconteceu, né? Então ficou meio confuso aí para mim no intraday. Eu acabei não operando, né? Fiz uma operação só hoje, que eu vou mostrar aqui, né? Eu mostrei lá na comunidade premium pra galera, mas acabei saindo no 0 a 0, né? Bom, o dia hoje começou aqui, né? Nessa barra aqui. E o que a gente tinha era uma forte alta, uma forte queda, né? E o esperado era que os vendedores, em algum momento, talvez aqui em 50% de correção dessa queda, né? Nessa região de 50%, eles tentassem aí uma segunda perna de queda, né? E durante o dia, a gente tinha aqui nos 5 minutos um padrão de spike and channel acontecendo, né? Um impulso de alta, que foi esse aqui, né? Seguido por
um canal de alta, né? Um padrão bastante comum de acontecer, tá? E quando acontece esse tipo de padrão, a gente consegue ali um movimento projetado, né? Baseado na altura dessa perna, né? Deixa eu colocar a reta aqui, que dá para ver melhor. Baseado aqui na altura desse impulso, jogando aqui para cima a partir do início do canal, né? E foi onde bateu certinho. E, e depois o mercado corrigiu, né? Para mim, a melhor operação do dia foi essa daqui, tá? Depois que o mercado atingiu esse movimento projetado e, e deixou uma inside bar, tá? E era provável que ele corrigisse, né? Já que ele ultrapassou aqui, né? Fez uma tentativa de ultrapassagem da linha de canal, né? E a maioria das tentativas de rompimento de linha de canal falham. E o mercado costuma aí testar a LTA, né? No caso aqui. Então, essa para mim foi a operação mais interessante aí do dia, né? Que eu acabei ficando de fora. Eu só acompanhei, né? Eu ainda não tinha traçado nenhum estudo, não vi que isso aqui estava acontecendo. Então, acabei não entrando, né? E outra coisa que aconteceu de interessante também foi o que acontece muito, né? Que foi uma reversão na, na abertura, né? Onde o mercado ele finge que vai tomar um lado, né? E em sequência ele acaba revertendo, tá? Isso acontece muitas das vezes, né? O que acaba confundindo, podendo confundir os traders, né? Já que o impulso do início do dia foi muito forte, né? Mas acabou acontecendo uma, uma reversão, né? E depois, né, que o mercado reverteu e começou a cair, começou a perder o canal de alta, né? O esperado é que ele buscasse o início do canal aqui, que é o magneto, né? Então, o que eu pensei, né, que era olhando pelo 15 minutos, o mercado ele estava no micro canal de baixa, tá? Com várias barras de baixa em sequência, né? Várias mínimas mais baixa do que a outra. E nesse caso, os players costumam posicionar ordens acima de barras para tentar capturar correções, né? Quase o mesmo que acontece quando o mercado está num micro canal de alta, por exemplo, como como nesse daqui, né? Que o mercado subiu aqui fazendo mínimas mais altas, uma mínima mais alta que a outra. A primeira vez que foi abaixo de uma mínima, acabou entrando compra, né? E foi aí teve mais um impulso de alta, né? E novamente, né, abaixo de barras aqui o mercado foi entrando compras, né? Era o que eu esperava que acontecesse aqui, mas no caso apostando na venda, né? Então eu peguei e acabei vendendo aqui nessa posição, tá? Apostando que o mercado falharia em algum lugar aqui. O meu stop, né? Eu posicionei o stop um pouco mais acima aqui, buscando o início do canal, de forma que o meu alvo ficasse 2 para um em relação ao meu risco, né? E nessa barra aqui foi quando eu entrei, né? E esperava que ela fechasse com sombras, o que não aconteceu. Mas eu esperava que pelo menos a próxima barra fosse uma forte barra de baixa, talvez fechando próximo da mínima, né? Formando um setup M2S, que a gente fala, né? Que é um topinho duplo na média entre essa máxima e essa. E até aqui tava tudo bem, né? Tava ocorrendo tudo bem. Eu ia adicionar uma mão menor aqui e iria adicionar mais, né? Perdendo a mínima dessa barra, mas não aconteceu, né? E aí estopou esse setup M2S. E a minha cisma, né, de estar vendido ali, é que eu queria uma forte continuidade na venda, porque eu estava vendido no meio do que
se tornaria aqui um range de lateralidade, né? Quando o mercado ele faz um padrão de spike and channel, o canal já é o início de uma lateralidade, tá? Então, o mercado, o normal de acontecer, né, o que é esperado de acontecer é que o mercado ele rompa, né, o canal de alta, busque o canal, o início do canal, né, e depois forme aqui uma lateralidade, né, que geralmente busca o topo do canal, tá? Forma, forma entre essas duas mínimas aqui, né, essa e essa aqui, cara, uma bandeira de alta em forma de topo duplo, tá? Para um teste do topo. Mas aconteceu que ele não veio aqui embaixo, né? Acabou indo testar o topo de uma vez. E aí quando eu vi que não estava tendo continuidade na venda, né? E eu já estava vendido no meio dessa dessa lateralidade que estava se formando, né? Isso me incomodava um pouco. Eu decidi sair acima da máxima dessa barra aqui, adiantando meu stop, né? Depois eu acabei não operando mais, né? Se viesse o meu plano, né, que eu postei lá no, no Telegram, era comprar na mínima de ontem, né? Esperando que logo os vendedores se decepcionariam, né? Como eu falei que costuma acontecer em lateralidade. Acabei fazendo esse trade aqui, né? Mirando aqui embaixo, não aconteceu. E depois eu acho que a boa oportunidade também, mas aí já estava acontecendo o FONC, né? Foi vender aqui alto nessa lateralidade buscando um teste da parte inferior, tá? E aí o mercado começou a ficar bagunçado aqui, né? Por conta da fala do Funk, né? Da fala do Powell. E aí eu já preferi não operar mais, né? Mas seria uma outra boa operação, né? Para mim, as melhores do dia seriam, foram essa, né? Essa aqui que aconteceu. E seria essa aqui também, né? Caso não tivesse o mercado não tivesse uma notícia saindo na hora, né? Ia ser um belo trade, uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, né? Vendendo aqui em 50% de correção dessa perna de baixa, né? Uma bela, uma bela operação, né? Poderia até esticar, buscar essa região ou o início do canal ou até aqui embaixo, né? Nesse caso, os players eles vendem aqui nessa região, isso falando de institucional, tá? Com o stop lá em cima, né, no início da perna de alta, e um alvo aqui para baixo. E aí eles têm um risco-retorno de 1 para 1, né? Mas aí ele tem a matemática, né, a probabilidade do trade a favor, né? Que seria talvez aí, se ele chutasse que teria 60% de probabilidade de buscar o fundo de ontem, né? A mínima de ontem, ele teria ali 60%, né, de probabilidade de ganhar né, para perder o que no longo prazo é uma equação do trader favorável, tá? Então, acho que essa aí, né, esse foi o contexto de hoje, né? As melhores operações para mim foram essas que eu mostrei, o trade que eu errei, né? E amanhã, quem sabe, eu vou procurar por uma falha de rompimento dessa da mínima de terça-feira, né? E aí sim, talvez buscar um tipo de swing, né? Uma operação favorável, uma falha de rompimento. Bom, aqui no Bitcoin a gente tem um canal de alta no semanal e o Bitcoin tem demonstrado bastante força ultimamente. Muita gente fica falando de uma queda forte a partir desse topo, né? E esquece de olhar o que está acontecendo nas últimas barras. O que a gente tem aqui é gaps que ficaram abertos, gaps de barra, e esses gaps de barra, quando eles ficam abertos,
é sinal que o mercado está em tendência, tá? O gap de barra é a diferença que fica, né, entre a mínima, a máxima de uma barra e a mínima de outra, no caso aqui, tá? Aqui tinha um gap entre, deixa eu tirar aqui, fica melhor para ver. Mas tinha um gap entre a máxima dessa barra e tinha um gap entre a máxima dessa barra e a mínima dessa aqui, tá? Então tinha um espaço vazio, onde não foi preenchido por nenhuma sombra. E isso, quando fica aberto, muita gente considera só como alvo de realização de lucro ou de abertura de posições, mas não interpreta ele como um sinal de força. Quando ele fica aberto, e aqui ele até tentaram fechar ele durante essa barra aqui, mas não conseguiram, e o mercado na sequência subiu. E aí deixou outro gap de barra, que é ou o FGV, que a galera fala, que é a máxima dessa barra, com a mínima dessas duas aqui. E ficou aberto. O mercado não conseguiu fechar. E a diferença, né? Pra gente ver a diferença, vamos ver como tá o semanal do SPX. E a gente vê que não ficou. O mercado não fez nenhum gap de barra, a não ser esse aqui, tá? Entre a máxima dessa barra e a mínima dessa que ficou aberta. Um gap bem pequeno. A não ser esse, o mercado não fez outro tipo de gap. E a gente vê que o SPX está numa configuração diferente do Bitcoin. E está numa fraqueza maior, tá? E você só vai conseguir perceber isso se você olhar nos detalhes, tá? Até essa barra aqui, durante essas três barras, eu acreditava que sim, que o mercado poderia fazer uma trap, né? Uma bull trap do rompimento dessa resistência aqui e poderia voltar a cair. Mas o que a gente viu na sequência não foi isso, né? Foi uma tentativa aqui de continuidade na alta, né? Que acabou falhando. Mas que a alta se permaneceu forte. E nisso você tem que mudar o seu contexto, né? Mudar a sua leitura, interpretar os sinais. E qual foi o outro sinal que a gente percebeu aí de que o mercado estaria forte? Na semana do dia 17 de abril, o mercado fez essa forte barra de, de queda. E você tem que pensar o seguinte: você tem que pensar pelos dois lados, né? Tanto dos compradores quanto dos vendedores. Se você é um vendedor que, por exemplo, vendeu o fechamento dessa barra aqui, apostando que o mercado viria mais aqui para baixo, e na sequência você viu uma barra de alta se formando, eu falei lá na comunidade Premium que uma das habilidades mais importantes de um trader, é perceber se vai haver mais pressão de compra ou de venda abaixo de uma barra. E eu dei o exemplo dessa barra aqui, para a gente observar o que iria acontecer. Se você é um vendedor, né, e vendeu próximo do fechamento ou vendeu abaixo da mínima abaixo da mínima dessa barra, e na sequência você viu isso aqui, com certeza você está decepcionado, né? E é, se quando o preço voltasse, né, para essa região, o que, o que tenderia a acontecer é esses vendedores decepcionados saírem no 0 a 0, né, e adicionar pressão de compra ao mercado. E esse era o meu plano, né, que eu comentei lá no Discord. Eu queria comprar próximo dessa região, porque eu acreditaria que os vendedores arrependidos eles iriam sair de suas operações no, no 0 a 0, né? E com isso adicionariam mais pressão de compra ao mercado, tá? E aconteceu uma coisa parecida também, né? Que foi os compradores que entraram nessa próxima aqui dos 30 mil, aproveitaram essa alta para sair de 0 a 0 nas suas operações, né? E o que é que a gente tem? Que eu falei que aconteceu no SPX, né? Você tem compradores e vendedores se decepcionando, né? E com isso o preço tende a se lateralizar, tá?
Eu queria um teste aqui da mínima de. Meu plano era esse, né? Comprar aqui um teste abaixo da mínima de segunda-feira para buscar comprar, né? O mercado está dentro de uma lateralidade, um triângulo. A ideia era tentar comprar o mais baixo possível dentro dessa lateralidade para sair numa alta como dessa aqui, né? Eu não queria comprar uma lateralidade como essa. É mais um mercado de ordens limitadas. Às vezes comprar com ordens stops ou, ou vender com ordens stops acaba sendo uma posição ruim, a não ser que você consiga comprar aqui bem baixo, né? Então eu queria comprar com uma ordem limite aqui embaixo, com stop aqui, e buscar um alvos mais aqui para cima, né? Tanto realizando lucro de parte da posição, quanto tentando carregar o resto, tá? Então aqui a tendência é que o mercado ainda fique dentro dessa lateralidade, né? Provavelmente, se essa lateralidade permanecer, quem comprou acima dessa barra aqui com ordem stop, em seguida deve se decepcionar com o mercado fazendo mais uma perna de baixo, né? E se a gente conseguir comprar aqui o mais baixo possível dentro dessa lateralidade, a gente consegue um risco retorno melhor, tá? E por enquanto é isso, né? No semanal, a gente tem aí um contexto de alta ainda bem forte, né? Vendedores sem continuidade e o mercado de correções rasas, tá? O mercado anda um pouco, corrigiu, né? Que foi uma correção mais profunda e na sequência rompeu e nem voltou nesse último topo, né? A última os vendedores estão tão fracos que eles mal conseguiram um reteste desse topo aqui. Mas pode ainda acontecer, né? De vir uma correção mais profunda. E aí o ideal para comprar é aqui, né, na região de 50% ou 2/3 de correção dessa última perna de baixa, né? Até a média móvel está passando por ali, o que está sendo um bom suporte também. Já que segurou os preços aqui nessa queda, pode segurar novamente caso os preços venham aqui para baixo, tá? E aí seria uma boa oportunidade de comprar, né? Próximo aqui da LTA, para tentar um teste do topo, tá? Tem essa região aqui que é 50% de correção de toda essa perna de queda, que acaba sendo um magneto aí para os preços, né? Assim como 50% de correção dessa perna de alta foi onde os preços pararam, né? Justamente ali. E aí tá tendo a tentativa de retomada, né? Então, eu expliquei lá no SPX, né, sobre essa correção de 50%, porque os players gostam de olhar para ela e ela acaba sendo um importante, um magneto para os preços, né? Então, se eu tiver focado em algum trade para swing, e aí eu quero comprar para swing, eu quero comprar o mais baixo possível, tá? Realizar parciais em alvos mais curtos e aí tentar carregar o resto aqui para 50% de correção de queda, tá? Esse seria o meu plano de trade aí, que até agora não aconteceu, né? Vamos ver se vai rolar. Mas eu acredito que tenha bastante pressão compradora nessa parte de baixo, justamente porque o mercado não tá conseguindo cair aqui, né? E aí seria a melhor hora para comprar, tá? E aí eu vou falar lá no Premium, lá quando eu for comprar. Inclusive, se você tem interesse, né, em participar e aprender sobre Price Action, a gente tem uma comunidade Premium, tá? Onde tem várias aulas aqui que você pode nivelar, né? Um curso de nivelamento que você cria uma base de conhecimento, tá? Tem vários vídeos aqui sobre gerenciamento de risco, clímax. O que eu falei sobre gaps de barra, tá? Tem aqui na leitura de pressão e eu explico, né? Como você usa esse gap, tanto para leituras em lateralidade como em tendência, tá? Tem ciclo de canais, ciclo de tendência, né? Microcanal e canal estreito. Toda semana eu vou adicionando uma aula aqui e como a assinatura é de um ano, né? Ao longo do tempo vocês vão aprendendo, né? E tem os recaps, né? Que eu faço do mercado aqui semanalmente.
E tudo isso por um preço bem acessível, né? R$ 90 por mês, tá? Muito barato pro conteúdo que a gente entrega, né? E um preço R$ 99, cara, é o que você perde no dia, talvez, se você não souber operar, né? Enquanto que aqui você poderia estar pagando esse valor para aprender aqui vários conteúdos que te livrariam inicialmente, pelo menos, de um stop, né? E assim que você for se dedicando mais, você começa a ficar lucrativo, né? Então aqui tem tudo que você precisa, né? E muito mais para você virar lucrativo aí no longo prazo, tá? O conhecimento é no longo prazo, né? Ninguém vira trade do dia para noite. Então, no Bitcoin eu acho que é isso, tá? Eu vou esperar pacientemente comprar nessa região de baixo aqui da lateralidade. E outra coisa, né? Que esse triângulo que está se formando aqui, ele é um modo rompimento, tá? E onde a volatilidade ela se comprime até que o mercado explode para algum lado, beleza? Então, para quem está operando dentro desse triângulo, né, o ideal é você operar com uma mão menor, que às vezes você está apostando para o lado errado e o mercado acaba explodindo aí na sua cara, né? E, e é isso, né? Vamos lá pro mini índice. Bom, o mini índice ele tá aí num padrão bem feio de price action, né? Que eu alertei lá na comunidade é que o mercado estava numa fase de canal estreito, né? Que é o microcanal é quando você não tem correções, como eu expliquei. E canal estreito é quando você começa a ter correções e no caso aqui, os vendedores, eles começam a entrar acima de barras, né? Para vender essas correções. E, e aí eles podem vender, né? Fechamento de alta, imaginando que o mercado vai renovar mínimas, né? Como você já viu aqui que o mercado ele começou a corrigir, né? Quando ele começou, foi abaixo dessa barra aqui. E beleza, ele tentou a retomada. A primeira retomada, depois de um clímax como esse daqui, ela costuma falhar, tá? E aí você pode vender acima de barra com stop aqui. O modo de você gerenciar, tá? Geralmente isso é bom de fazer também quando o mercado está alto, numa lateralidade. Você vende aqui acima da barra, tá? Acima da máxima dela. Coloca o stop do tamanho da barra e busca um alvo ali para baixo, né? 1 para 1, ou realiza lucro mais para baixo, né? Talvez, gerencia aí, depende do seu gerenciamento, né? E o que os players vão fazendo é isso, tá? Você pega aqui, quem vendeu abaixo dessa barra também usa um stop ali, né, do tamanho da barra, alvo no fundo, e aí você pode ir surfando, né? Isso é bom para você, quando você percebe isso, é bom para você operar no day trade, né? Porque aí você vai procurar por falha de rompimento ali acima de barras anteriores. E aí, se você gerenciar bem, mesmo você colocando um stop longo, e caso dê errado, você consegue sair antes do mercado atingir o seu stop, né? Adiantar o stop, como eu fiz no meu trade no SPX hoje. Acho que um dos maiores erros aí da galera do day trade é tentar usar stop curto, tá? E sendo que com stop longo você tem mais tempo para pensar, você tem mais espaço para pensar, né? Aqui, né, quem vendeu aqui talvez tenha sido estopado. Aqui chegou a dar, né, um lucro de um. É, acho que ou foi estopado ou quase foi, né? No caso ali. Mas aí, dependendo, né, no outro dia você busca um trade baseado vendendo o fechamento dessa barra, né, no outro dia. Quando você percebe que o mercado está acontecendo isso, tá? E aí,
amanhã, né, quem sabe, ou ao longo da semana, você possa buscar um trade aí, vendendo acima dessa barra, é, buscando o fundo nos próximos. Para buscar o fundo, você tem que apostar num swing, né? Porque aqui vai demorar talvez um dia para chegar. Mas no day trade é provável que você consiga, né, fazer algum swing aí no intraday, algum scalp, né? Postando numa falha de rompimento aqui nessa da mínima de hoje, né? Então, os compradores com falta de continuidade nas compras, né? E quando a gente olha o intraday, a gente tem um canal aqui de baixa, mas o mercado está com características de lateralidade em tendência, que a gente fala, tá? Que é quando o mercado lateraliza e aí ele cai, aí ele vai e forma outra lateralidade, e aí ele cai de novo, né? Muda de nível, e aí ele forma outra lateralidade, tá? E aí vai formando. E o que eu destaquei é que, no caso, né? Falei pra galera lá no Telegram, que hoje poderia ser um dia de que o mercado ficaria lateral. E que seria um dia que muitos chamam de search and destroy, né? Um dia que o mercado fica horrível no price action, né? Fica uma lateralidade muito estreita. E se você não tomar cuidado, né? Muita gente deve ter ganhado dinheiro na venda aqui ontem e pode ser entregado hoje, porque não entendeu que o mercado estava fazendo esse padrão de spike e aí lateralidade, né? Depois faz mais um spike de baixa e lateraliza, né? E aqui foi a mesma coisa. Se você entende isso, você está pronto para esperar por uma lateralidade estreita, e aí você consegue pegar essa lateralidade no início e apostar contra as falhas de rompimento. Foi o que eu falei lá no grupo. E uma das formas, né, de você operar essas falhas de rompimento é justamente numa lateralidade como essa, tá? É comprando com ordens limite, tá? Apostando aí na, nas falhas de rompimento, tanto para cima quanto para baixo. E o stop que você usa é do tamanho da lateralidade, né? Um stop aí para você usar. Ou se você, por exemplo, tiver vendido fade, né? Que é o que a gente fala, que é você, por exemplo, vender o fechamento dessa barra de alta, né? Você pode tentar usar um stop do tamanho da barra e, e buscar um alvo aqui para baixo, né? Geralmente a gente tenta sair em alvos mais curtos, tá? Ou você, deixa eu ver se, acho que o fechamento da barra não iria dar, não, ia ser quase, até queria, né? Ia ser quase estopado ali, mas você teria um stop menor e você poderia buscar em compensação, né? Você poderia buscar um alvo maior, né? Talvez 1,5, 2 para 1. E para baixo você faz a mesma coisa, né? Acaba comprando aqui limite nessa lateralidade, usando o stop do tamanho da lateralidade, ou você compra aqui esse fechamento de barras de baixa, usando o stop do tamanho da barra, compra abaixo da barra também, tá vendo? Vamos supor que você comprou abaixo da barra ali, usando o stop do tamanho dela. Ô, caralho, peraí. Tô de venda, venda, de compra. E aí você procura alvos aí mais acima, né? O ideal é sair em alvos mais curtos, né? Senão você passaria mais tempo na operação, mas teria alvos mais longos, né? E foi o que aconteceu no Bitcoin também. O que está acontecendo agora e o que aconteceu há dias atrás também, nessa lateralidade estreita aqui, né? Agora tá uma lateralidade estreita mais no diário, né? Mas se você gerenciou bem, geralmente quando o mercado ele tá nessa lateralidade
e aí, por exemplo, tem uma queda como essa, e você vê que foi uma queda com características de lateralidade, né? Geralmente em lateralidade o mercado cai em duas ou três pernas, como foi essa daqui, a gente pode contar duas pernas. Ele tentou fazer uma terceira perna e não conseguiu, tá? Geralmente a terceira perna sendo climática, três clímax na mesma perna, é difícil de acontecer. E aí, como é que você pode operar também? Você compra abaixo, né, dessa barra, por exemplo, e usa um stop do tamanho dela, tá? Porque aí você está apostando que quem está vendendo baixo, geralmente todo mundo já passou por isso, né? Você vende baixo na lateralidade, mesmo para um scalp, e você não consegue nenhum scalp e fica preso na operação, né? Depois o mercado vende e te stopa. E aí você poderia fazer o contrário, né? Se o que você está sempre fazendo está te dando stop, se você fazer o contrário, provavelmente vai dar certo, tá? E aí você compra aqui limite, né? Abaixo dessa barra. Pode comprar mais para baixo também, né? Não especificamente abaixo dela. E aí busca por alvos mais acima, tá? E aqui também nessa. É que eu acho que deu stop, né? Quem vendeu acima dessa barra. Chegou a dar stop, tá? Mas em lateralidades. Em topo de lateralidade também você faz a mesma coisa, né? Por exemplo, aqui, acima dessa barra, né? Você poderia. Você tá vendo que. Tá vendo que o mercado tá numa lateralidade. E você quer um setup para você entrar com um bom stop e que te dê um. Que você consiga vender a um preço alto no topo dessa lateralidade. E aí você projeta no stop, vende acima dessa barra, o stop do tamanho dela, aí você tem um stop seguro. Aqui também acho que foi a mesma coisa. Se você vendeu acima dessa barra, né, com o stop do tamanho dela, você conseguiu pelo menos um lucro de 1 para 1, tá? Sem seu stop ser atingido. E assim a gente vai. É um modo de se operar aí dentro de lateralidade, beleza? Então, por esse vídeo é isso, né? Se aconteceu mesmo, a mesma coisa aqui, caso o mercado venha aqui e aí apresente algum sinal de baixa, né? Aqui ele já tá caindo aí. Se ele vier para baixo aqui, né, vai ser uma queda em duas pernas com características de lateralidade. Você compra esse sinal de baixa, né? Usa um stop do tamanho da barra, como eu expliquei, e, e aí projeta seu alvo aí para cima lá, onde você quiser, né? Beleza? Então, por esse vídeo é isso, né? Até a próxima aí. Vamos tentar fazer pelo menos um vídeo desse é, por semana, com vários exemplos de price action. E se você quer aprender também, trocar ideia, entra lá no Discord com a gente, né? Também comento muito sobre price action lá, falo de oportunidades. E tem uma comunidade bem forte lá, beleza? Valeu!